Olá, mais uma vez um bom dia para todos vocês, que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar continuidade aqui ao livro do profeta Ezequiel. Hoje vamos ler o capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 e também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor Deus. Gratos a ti estamos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje, véspera do Natal, Pai querido, Pai de amor, nós estamos para comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que não foi bem nesta data que o Senhor nasceu, mas como nós não sabemos qual foi a data, não há mal nenhum em comemorarmos o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo, no momento em que Jesus veio a ser o Deus conosco. Ó Deus, que a humanidade na Terra possa realmente deixar o Senhor nascer em seus corações. E que hoje, Senhor Deus, ao estudarmos a Tua palavra, realmente possamos tirar lições importantes para que a rebeldia do nosso coração possa ser dissipada. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe a cada um dos teus filhos, onde quer que eles estejam, e que o estudo da tua palavra hoje possa fazer a diferença em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Aceitar o Dever do Senhor. Bom, ontem nós falamos um pouco sobre como foi o momento em que Ezequiel recebe ali a visão do trono de Deus. Ele vê ali umas figuras muito interessantes. Ele vê ali uma figura como de um homem sentado no trono. Ezequiel vê coisas maravilhosas por volta do ano 593, quando Ezequiel tem as suas visões. Hoje, nós vamos falar sobre o chamado dele. Como se deu o chamado, né, do profeta Ezequiel e como ele aceitou esse chamado. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Observe, a ordem de Deus para Ezequiel é: se coloque em pé. Mas antes de Deus falar para ele ficar em pé, Deus o chama de filho do homem. No livro do profeta Ezequiel, 93 vezes aparece essa expressão filho do homem. O que significa? Deus está fazendo Ezequiel relembrar que ele veio do pó, que ele é filho do homem, que ele, sem Deus, não é nada. E Ezequiel, sabe como Ezequiel ficou quando ele viu a visão do trono de Deus, da glória de Deus? Ele se prostrou com o rosto em terra. Era assim que estava Ezequiel quando ele vê a visão do trono de Deus no capítulo 1. E quando Deus dá uma ordem para ele ficar em pé, é porque ele estava prostrado, querido. Quantas pessoas não estão se prostrando mais diante da glória de Deus, diante da vontade de Deus? Quantas pessoas estão rebeldes diante da vontade de Deus e não se prostram diante da sua divindade? O mundo está rebelde contra Deus, o mundo está sofrendo as consequências do pecado e mesmo assim não querem reconhecê-lo como o senhorio da sua vida, não querem se prostrar diante de Deus. Muitas pessoas se dizem cristãs, se dizem pessoas que professam ser cristãs, que andam com a Bíblia nas mãos, pregando a palavra de Deus, mas vive uma vida totalmente diferente daquilo que a palavra diz. Eu não posso falar uma coisa e viver outra. Ezequiel, quando ele vê a teofania, ele vê visões de Deus, ele se curva, ele se dobra diante de Deus. Então chegou o momento de Deus agora colocar nele o seu dever, colocar nele o real sentido do seu chamado. Deus fala: se coloque em pé, filho do homem, se coloque em pé, um ser que não tem vida em si, você tem vida em Cristo, então se coloque em pé. Aí ele fica de pé. Então entrou em mim
Observe essa expressão. Entrou em mim o Espírito, entrou em mim o poder de Deus. Quando falava comigo, e me pôs em pé, ou seja, ele não tinha força para se colocar em pé. Ele não tinha força para ficar de pé. Se não fosse pelo poder do Espírito Santo, ele não ficaria em pé. Então ele ouve o que falava com ele. Ele me disse, filho do homem, eu te envio, observe essa expressão, versículo 3. Eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, ou seja, o povo estava vivendo no exílio, e como eles estavam? Rebeldes. Talvez ainda estavam ali ouvindo mensagens de profetas falsos, profetas que estavam profetizando mensagens falsas, e ainda estavam com o coração duro, mesmo vivendo no exílio, querido. Então, ele é enviado para os seus. Ezequiel é enviado para o seu próprio povo, pregar para os de fora. Não é tão difícil. Eu sou um pregador da palavra do Senhor, pregar para os de fora é bom, é maravilhoso pregar para os de fora. Quando a gente vai pregar para os de dentro da igreja, às vezes essas pessoas olham para a gente e falam assim, quem é esse que está pregando para nós? Quem é esse que está falando essas palavras duras? Quem é esse que está querendo chamar o nosso pecado pelo nome? Sabe, pregar para os de dentro não é fácil. E a missão de Ezequiel não era uma missão tão simples. Então, ele precisava do poder do Espírito Santo, precisava do poder de Deus para pregar para esse povo rebelde que, mesmo vivendo no cativeiro, mesmo estando no cativeiro, eles não reconheciam a disciplina de Deus. Então, Deus fala para ele, você vai pregar aos filhos de Israel. E como eles são? Rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje, ou seja, até hoje, eles ainda são duros de coração. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles, eu te envio a este povo duro, essas pessoas ruins, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Observe essa expressão. Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, você vai lá e vai dizer que o assim diz o Senhor. Fala para eles assim. Vai lá e fala assim. Os profetas não eram especialistas em predizer futuro, mas em falar aquilo que Deus mandou. E ele, queridos, tinha uma dura missão. E aí, no versículo 6, aliás, versículo 5, Deus vai dizer para eles, quer eles ouçam, quer eles não ouçam, quer eles deixem ouvir ou não, eu quero que você vá lá e fale a esses rebeldes. E eles vão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ou seja, eles precisam saber que ainda há uma voz profética aqui, que ainda há um Deus falando a eles. Tu, ó filho do homem, agora para ele. Você vai falar para ele, para o seu povo, mas agora eu vou falar contigo. Você, filho do homem, não temas, nem temas as tuas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo. Ou seja, faz ele relembrar o que aconteceu com Moisés. E tu habites com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ou seja, a sua missão não é fácil. A sua missão é dura. A sua missão é para falar com aqueles que não querem te ouvir. E o pior, você vai ver um rosto de pessoas que estão assim, com o rosto voltado, bravos, irados, e você vai ter que falar com essas pessoas. Será que eu estou falando com alguém que hoje se encontra assim? Está irado, está revoltado com o que está acontecendo? Está revoltado com Deus, achando que tudo que está acontecendo é culpa dele? Será que eu também hoje não estou falando com você? Ou eu estou falando com alguém que precisa tomar decisões ao lado de Jesus e não toma? O meu dever como pregador da palavra do Senhor, eu não sou profeta. Eu sou um dispenseiro, como diz Paulo. Eu estou aqui pregando a comida, o alimento de Deus para você todos os dias. E talvez você já esteja até um pouco cansado de me ouvir todos os dias. Mas uma coisa é certa,
Quer você ouça, quer você não ouça, a palavra está gravada nesse vídeo todos os dias para você ouvir. O profeta tinha uma dura missão. A missão do profeta era falar para um povo que não queria ouvir. Um povo que, mesmo sendo disciplinado por Deus, não reconhecia isso, queridos. Sabe por quê? Porque falsos profetas estavam ali pregando prosperidade, pregando outro tipo de mensagem. Será que eu estou falando com alguém que está ouvindo mensagens bonitinhas, maravilhosas de outros, mas não querem ouvir a palavra de Deus? Hoje, a mensagem do livro do profeta Ezequiel, ela é tão viva nos nossos dias como foi nos dias daqueles que eram rebeldes contra a casa de Deus, contra as coisas de Deus. Para que você e eu não sejamos rebeldes contra Deus, precisamos ouvir a palavra, entender o que a palavra está escrita, e assim fazer com que essa palavra saia do ouvido e vá para a prática. É isso que Deus espera de nós. Que esses corações rebeldes possam ser amolecidos pela palavra. Ou a palavra de Deus amolece o seu coração para a salvação, ou ela vai endurecer mais para a perdição. O que a palavra está fazendo com você? Amolecendo o seu coração? Se estiver amolecendo o seu coração, você precisa estar praticando. Se você não está praticando, é porque o seu coração está duro. Que isso não esteja acontecendo com você, querido amigo, querida amiga, e que você possa ser transformado pela palavra, porque ela é a única ferramenta, é a única coisa que Deus tem para nos achegarmos perto dele. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Amém.